distância entre as gravações de 17 anos, ele mostra o antes e o depois do que aconteceu com todas as pessoas durante a ditadura. Ele mostra que a luta já existia, que ela foi interrompida por motivos de pânico, de medo. E é esse pânico, esse medo, todas essas mudanças, as pessoas se escondendo, fugindo, que mostra o maior impacto da ditadura, de verdade. E falando um pouco sobre o documentário em si, ele começou sendo um filme com atores e depois ele foi, de fato, um documentário. Essa forma com os relatos, uma forma mais autêntica, conseguiu, trazer uma construção narrativa melhor? Bom, eu imagino que por se tratar de começo de uma ficção, não era necessariamente já com a ideia de ficção, porque o intuito era contar a história de João Pedro Teixeira, que foi uma pessoa que existiu, com a sua mulher, que é a Elizabeth, que também existiu, contar toda uma história. Então a ideia de ficção seria mais para proteger os envolvidos do que realmente se tratar de uma ficção. Então, por comentar sobre ficção, acho que é mais para esconder a luta agrária que esse filme todo proporciona. Mesmo ele passando de ficção para documentário, ele não perde sua essência. Então, mesmo sendo documentário, a gente percebe que 17 anos depois, continua tendo, a necessidade de uma reforma. Então, quando a gente passa para documentário, não deixa de ser um tema muito atual. Mesmo sendo 17 anos depois da gravação e o filme lançando em 84, né. Então eu parto mais por esse ponto. E essa transição, ela teve, mais a ver com a evolução do cinema brasileiro? Bom, eu tenho em mente que que o cinema brasileiro nada mais é do que uma forma de a gente também conseguir captar momentos da nossa cultura, dos nossos momentos do Brasil mesmo. Então eu gosto de pensar como deixa eu até pegar umas anotaçõezinhas minhas aqui. O cinema mais como importância da memória histórica. Então, quando se trata de cinema, eu gosto de falar que é a melhor forma de transmitir algo que já aconteceu. Porque, por exemplo, no partido que foi mostrado aqui, havia 17 homens que eles não sabiam escrever ou ler direito. A partir do momento que a gente faz um cinema, faz um produto audiovisual, com pessoas que já vivem naquele campo, já estão naquele meio, e passa para outras pessoas também, fica mais fácil de você compreender, de você se espelhar naquilo, você se ver num produto que já existe. Então, a ideia de pegar e fazer um cinema, fazer um produto para reforçar isso é bem importante. E você acha que mudou a, intenção inicial do projeto? Eu imagino que não, porque a intenção inicial já era conscientizar as pessoas sobre o que estava acontecendo. Então, 17 anos depois, hoje em dia, ainda conscientiza que a situação é necessária mudar, é necessário fazer alguma coisa. Que a partir daquele momento que o partido deixou de existir, ele ainda é necessário. O documentário ele pode trazer uma correlação com Ainda Estou Aqui, o filme que ganhou o Oscar esse ano, visto que a Elizabeth Teixeira, ela faz um paralelo com a Eunice Paiva, e você acha que essa resistência dela tem mais um ato político ou de sobrevivência pessoal? Acredito que seja um paralelo entre os 2, né. A comparação entre as 2 e o paralelo entre as 2, a Elizabeth, ela é viúva, né, do João Pedro, ela era camponesa e também, após a morte dele, ela virou militante da luta agrária, né. Ela sofreu perseguição, ela precisou ficar todos esses anos, escondida em outro local. Ela ficou longe dos filhos e ela teve que se esconder, né. A sua história, ela representa principalmente essa resistência. Tanto
feminina, quanto feminina no campo, nessa reforma agrária, e esse impacto na repressão militar, né, sobre essas lideranças. E a Eunice, ela era advogada, ela era ativista, ela teve o seu marido, né, que foi o Rubens Paiva, preso, desaparecido, e nisso ela também, né, quem assistiu o filme, acredito que todo mundo tenha assistido, eh, ela também foi pega, pra fazer todo aquele todo pra falar sobre o que ela sabia ou não, e ela não sabia, e ela ficou com medo. Ela foi perseguida e ela também enfrentou, né, essa incerteza sobre o destino do marido, que no final, infelizmente, foi morto. E ela não teve tanto envolvimento político direto, né, antes da ditadura, mas ela depois ela se tornou uma referência, né, na luta pelos direitos humanos e é reconhecida aí até hoje. Falando um pouco sobre a Elizabeth Teixeira, a gente viu que ela passou por várias coisas e ela teve que abandonar os filhos, para poder fugir um pouco dessa história para ela não ser morta. Isso não acontece em Ainda Estou Aqui, mas como que isso é visto de formas diferentes nos 2 aspectos para a resistência feminina? Nesse aspecto até da comparação, né, das 2, as 2 enfrentaram essa perda do marido, as 2 ficaram viúvas, né, devido à repressão, devido à ditadura militar. Mas cada uma seguiu alguns caminhos diferentes, vamos dizer assim, né. Nessa luta pela memória, nessa luta pela justiça. E a Elizabeth, ela optou pelo silêncio, né, como a gente viu, ela fugiu e optou realmente pelo silêncio, ela deixou os filhos dela. E a Eunice, ela atuou diretamente, ela na política e nessa defesa dos direitos humanos. Então, fazendo essa comparação e ao mesmo tempo esse paralelo entre as 2, é basicamente isso. Falando um pouco de algo mais técnico, o documentário ele começou em preto e branco, que foi quando, foi filmado com os atores, e depois ele passou a ser colorido. Isso pode ser algo só como o avanço da tecnologia, da época ou simboliza também na história? Bom bom, primeiramente, boa noite. Além do avanço tecnológico, a transição dos filmes, né, teve uma mudança muito na carreira também do documentarista, do Eduardo Coutinho, que ele começou a carreira dele muito com cinema, inclusive ele fez o roteiro de filmes incríveis, a carreira dele é realmente incrível. Recomendo pesquisar, né, é muito interessante. Ele trabalhou com Favela 5 vezes, em 1962, até antes da perdão, até antes do Cinema Novo, foi um marco do Cinema Novo. E ele trabalhou também no Globo Repórter, ele trabalhou na Boca ele também fez o só um segundinho aqui. Ele trabalhou num documentário fenomenal, deixa eu achar aqui, que é A Boca do Lixo, então teve uma transição muito da estilo de carreira do Eduardo Coutinho. Você percebe que é mais repórter, como ele trabalhou no Globo Repórter, ele fez esse filme, ele finalizou com o próprio dinheiro, e no final da carreira dele, ele trabalhou muito com o irmão do Walter Salles. E teve um final trágico, o Eduardo Coutinho, que ele foi assassinado pelo próprio filho. Em 2014, uma tristeza enorme, mas ele foi considerado um dos melhores documentaristas. E toda essa transição motivada pela interrupção das filmagens, que gera toda essa mudança de linguagem, que no mínimo é interessante. E falando um pouco mais ainda da estética visual, essa divisão entre o colorido e o preto e branco, como ela pode ser reforçada nisso, da memória do passado e do que está acontecendo atualmente? Acho que seria o que seria o filme original, o preto e branco, assim, representando a história do Pedro, do dos Teixeiras, né, que teve essa tragédia enorme, inclusive dinamitaram o memorial do cara, quiseram apagar ele, uma coisa horrível. E tudo essa linguagem dessa dor e na colorida o pós, com a liberação, todo mundo pós a ditadura um pouco, perto do final da ditadura, e toda a dor continuou. E isso, no mínimo, chocante e emocionante.
Uma das coisas que o Luigi comentou que eu achei interessante, que a gente ainda não abordou, foi o fato do filme ter sido interrompido pela ditadura. E eu gostaria de comentar um pouco sobre o que acontece quando uma produção, seja audiovisual, qualquer coisa cultural, é interrompida. Puxando também o gancho do Ainda Estou Aqui, não sei se a plateia já viu, mas o vídeo de uma moça que ela foi entrevistada no metrô de São Paulo, quando a Fernanda Torres tinha acabado de ganhar o Globo de Ouro, que ela chegou na entrevista e falou: "Nossa, é o meu Brasil, eu nem senti que era ela recebendo o prêmio, era eu recebendo o prêmio". Então, isso mostra o quanto que a cultura precisa ser reforçada e o quanto que, apesar de ter sido interrompido, o fato de ter voltado é muito importante, porque quanto mais a gente pratica a nossa própria cultura, mais a gente zela pela nossa própria pátria e mais a gente sente o sentimento de pertencimento. Então, é bem importante a ideia de ter voltado a produzir, que não vai ser é, um- uma ditadura ou um momento que vai proibir a nossa própria cultura. Pensando em outras obras, como que foi a expressão nessa época de ditadura? Bom, teve a linguagem de expressão que teve para o governo, que era em Embrafilmes, e também teve A Boca do Lixo, o Pornô Chanchada, toda essa linguagem, inclusive um dos filmes que mais lucrou até a Tropa de Elite 2, sendo Dona Flor e Dois Maridos, teve roteiro do Eduardo Coutinho, que é algo impressionante. Ele sempre continuou nessa linguagem, nesse choque, toda a luta, a censura, sempre teve. Porque, por mais que você tenha oprimido, o esforço de oprimir a opinião alheia nunca vai finalizar essa opinião. Essa opinião vai achar um jeito de ser exposta, nem se for com outras palavras. E, por mais que teve casos como a estilista Zuzu, o próprio Rubens Paiva, é, qualquer ditadura sempre vai falhar em exterminar essas ideias. Falando um pouco mais sobre a trajetória do Eduardo Coutinho, como que esse documentário influenciou para as obras posteriores? Bom, além de fazer toda essa mudança, a carreira dele, ele sempre teve um sentimento de trabalho inacabado. Isso a gente percebe nesse documentário. Quando ele termina, você sente que ele tá com missão cumprida. E toda e como a gente do audiovisual sabe, quando tem um projeto que a gente gosta muito, a gente é como um filho que a gente tá criando. Então, é uma dor que de não finalizar uma obra que ele sentiu tanto orgulho, que ele se compadeceu com o caso, quando ele estava lá em 62 ele estava no cinema popular na UNE. Então, é um sentimento de incompleto, um vazio. E toda a mudança que ele teve em forma da carreira de jornalismo, ele achou a sua própria maneira de finalizar do jeito que ele sabia fazer melhor. Voltando um pouco, para a transição, falando do documentário, como que o depoimento dos personagens, vocês acham que ele afetou a construção narrativa? A escolha que ele teve ao montar os trechos para deixar o depoimento dos filhos para o final, falar bastante no início, com os atores do filme, como que vocês acham que isso foi construído? Imagino que a escolha da montagem do documentário reforça o quanto impactou tudo, tanto o antes da vida da Elizabeth, quando depois, quando deu pause pela ditadura, né. Então, a ideia de escolher os filhos apenas no final, imagino que apenas reforça o impacto que eles também sofreram. Tipo, o fato de grande parte das crianças da Elizabeth nem chegarem a conhecer ela, dela ter que priorizar a segurança deles, então ter que se mudar de nome, mudar de cidade. Então, é apenas mostrando que, de fato, teve um impacto muito grande na vida deles e na dinâmica familiar. E,
De que maneira você acha que o documentário ele refletiu nas mudanças pós-ditadura? À vontade. Bom, além de expor esse caso, demonstra que pouca mudança foi feita na ditadura. A ditadura foi mais um atraso. Principalmente que um dos fatores que motivou toda essa apagação do caso do João Teixeira é que a reforma agrária foi muito apoiada pelo presidente JK. E os militares, na hora do golpe, foram muito contra. Foi um dos principais motivos para o golpe. Então, tudo isso demonstra quanto a ditadura atrasou o avanço do nosso país. Só fazer um paralelo com o que o Lu disse, eu até fiz uma reflexãozinha aqui nas minhas anotações, que é como essas diferentes formas, né, de resistência, tanto nos 2 filmes, que foram mostrados, como que a memória histórica, a justiça, para a construção do passado coletivo do Brasil e também fazendo um paralelo com o agora, com o presente, são importantes. Como que a gente pode enxergar isso? Aí eu pensei sobre isso e também dei a minha própria resposta. Eu até coloquei que a memória histórica, ela é 100% fundamental para evitar que os erros do passado sejam repetidos. E quando a Elizabeth, a Eunice, elas têm as suas trajetórias resgatadas, né, não só das 2, mas como em todos os personagens dos 2 filmes, eh, as suas histórias elas se tornam parte, de um patrimônio coletivo da sociedade, né. E funciona também como um alerta, como eu disse, para as futuras gerações, para nós, né, sobre os impactos que essa repressão teve, que a ditadura teve, e da violência, né, daquela época. Pensando nas obras atuais, tirando Ainda Estou Aqui, vocês acham que ainda dá para sentir essa essência de resistência, de luta que está sempre constante e que não vai ser apagada? Bom, imagino não, tenho certeza que uma coisa bem da nossa cultura é que sempre vamos ser resistentes a qualquer tipo de opressão. Então, por a gente já ter tido o passado, onde já sofremos isso tudo, o Brasil num todo, já sofremos e já sabemos quais são as consequências, imagino que grande parte de nós sempre estaremos pegando e fazendo, caso faça um produto audiovisual, qualquer coisa de cultura, teatro, livro, sempre terá o tema resistência. Alguém quer falar mais alguma coisa, fazer algum adendo? Bom, a gente vai abrir agora para a pergunta do público, quem tiver alguma pergunta para os nossos debatedores. Bem, boa noite a todos. Eu fiquei curioso, com toda essa história do documentário, né, que começou, né, como uma longa-metragem, e eu fiquei me perguntando se aqui no Brasil existe algum programa de preservação também de obras de arte, como filmes, né, como longa-metragens também, que foram interrompidos durante a ditadura. Se existe, se tem algum incentivo, porque eu acho que isso seria ótimo também como uma forma também de preservação de memória também, devido às sequelas, né, deixadas pela ditadura. Então, eu queria saber se tem. Existe um site que foi feito pelo próprio governo que chama Memórias da Ditadura. Tem muita coisa lá. Eu não parei pra olhar se tinha filme inacabado ou tipo de roteiro assim, mas tem muitos arquivos que foram feitos naquela época e censurados, e que agora estão disponíveis para público. Entendi. Pode repetir, desculpa? É Memórias da Ditadura. Deixa eu só anotado aqui.
Boa noite, rapaziada. Deixa eu ficar de pé aqui que eu acho melhor. Eu queria só comentar o que vocês, debatedores, acham, por exemplo, da importância, certo, dos movimentos e não só, né, aqui no nosso adquirir o conhecimento sobre a ditadura e sobre os movimentos sociais de forma passiva, mas sim participar de forma ativa neles, certo? Afinal de contas, a gente viu no filme aí como é importante nós nos organizarmos e nos posicionarmos contra quem tá oprimindo a gente, né? A gente percebe que no filme, o que a gente admira mais, principalmente no Cabra Marcado pra Morrer, tá até no título, é justamente esse espírito de não ficar parado, não ficar sofrendo de forma passiva, certo? Enquanto as pessoas estão oprimindo eles, estão roubando seus direitos. Eu acho que agora nós, como estudantes, certos, aqui a gente sabe que não tá fácil na educação do Brasil no geral. O governo do Tarcísio tá reduzindo o número de salas de educação. Nas privadas a gente tá vendo muita sucatização, certo? E esse ano que tem eleição do ProUni, certo? Do Conselho Estudantil do Brasil inteiro é muito importante. Então a gente ter um movimento estudantil forte, um movimento estudantil que se posiciona, certo? Que vai contra. Porque a gente sabe que nada nesse país foi conquistado sem uma luta, foi conquistado de maneira passiva, certo? Abaixando a cabeça. Não dá pra gente ficar esperando coisa de deputado, de vereador que não tá nem aí pra gente. Então, vocês acreditam que existe a importância, então, dos estudantes saberem, certo, do movimento e se posicionarem, participarem dessas lutas, né? Do movimento Correnteza, por exemplo, que é muito forte aqui. Ainda não temos um na Barão, mas foi forte nas federais, etc. Acho que é isso. Bom, sem tirar nem pôr, eu acho muito importante, obviamente, ter a luta pelos nossos próprios direitos, porque afinal das contas eles são nossos. Mas, por exemplo, tanto em Cabra Marcado para Morrer quanto em Ainda Estou Aqui, necessariamente aconteceu algo para depois as mulheres protagonistas do filme pegar e falar: nossa, agora eu vou fazer tal coisa para tentar resolver um problema que me afetou. Mas a gente já sabe os problemas que afetam todo mundo, então não precisa necessariamente ter acontecido com você em específico para você ir atrás de tentar resolver. Então, se você sabe que está tendo esse problema, se você sabe que está tendo toda essa situação que os direitos não estão sendo cumpridos, já basta isso para você querer ir atrás e ser realmente necessário. Então, é um tema que precisa ser mais discutido, precisa estar mais na ponta da língua das pessoas, porque no final do dia vai afetar todo mundo. Ainda mais a gente que é estudante, precisa ter um movimento estudantil para pegar e nos apoiar, porque apesar de termos todas a possibilidade, tipo, poxa, preciso saber de alguma coisa, posso pesquisar no Google, eu posso ir por mim mesmo, é sempre bom já ter uma base, ter umas pessoas para discutir sobre, chegar a algum ponto e realmente trabalhar para fazer alguma mudança. Eu só lembro essa parte, mas perdão. Mas eu sei que termina que depois vieram atrás de mim e não tinha ninguém mais para protestar. Então, sempre que você puder se pronunciar, pronuncie. Porque se você lutar pelos seus próprios direitos, você poderá fazer mais do que qualquer um fará por você. Só isso mesmo. Gente, eu tenho uma pergunta pra vocês. Vocês sabem o que aconteceu com o resto dos personagens do primeiro filme, antes de ser esse documentário? E, tipo, que a gente viu a história de alguns, né? Mas, tipo, mostra todos lá, ou a maioria morreu, ou foi torturado. Sabe o que aconteceu com a maioria? Mais personagens do partido, você diz? Não, do partido não, do que participaram do filme, do primeiro, o preto e branco. Bom, pelo menos em minhas pesquisas, só temos as informações. Só temos as informações do próprio filme. Aquele momento que eles se juntam para ver, já relembra bastante das pessoas que estavam já participando. Então, imagino que os que não estavam devem ter feito tal qual a Elizabeth e fugido para pegar e tentar se esconder dessa toda opressão. Posso fazer? Boa noite, gente, tudo bom? Eu me chamo Diogo, eu não sou da Barão, vim de fora, convidado. Achei muito legal tudo. Minha pergunta é no sentido de que esse filme, né, ele foi produzido em apoio da UNE, né, da União Nacional dos Estudantes, que tinha o programa dos Centros Populares de Cultura, que estavam envolvidos ali, por exemplo, no teatro de rua, teatro de arena, nessa confecção de filmes, como foi o caso do original, né, o Cabra Marcado para Morrer em Preto e Branco, que ia contar a história. E os estudantes naquela época, né, estavam no pé da ditadura, reconheciam que tinham essa missão, né, de poder desenvolver uma cultura que fosse uma cultura brasileira
para os brasileiros, né? Uma cultura que falasse da nossa história, da nossa vivência. E eu queria saber, primeiro, se vocês acham, né? Vocês comentaram por cima isso, mas saber mais específico, se vocês acham que depois da ditadura a gente continua contando essa mesma história de luta do nosso povo, e se vocês também acham que hoje a gente ainda tem essa mesma tarefa enquanto estudante de poder desenvolver uma arte, uma cultura, né? Uma produção para o nosso povo, né? Para contar dessas histórias. Você pode fazer a primeira pergunta, por favor? Se vocês acham que depois, né, da ditadura, a gente perdeu esse costume de fazer esse mesmo tipo de produção artística, né, que conta sobre a luta, e se hoje a gente deveria retomar isso, né, se a gente tem essa mesma missão que eles tinham naquela época. Eu não vejo que se perdeu muito, mas acabou perdendo a força. Ali na ditadura a gente estava vivendo um momento de opressão, então isso tinha uma força muito grande como oposição. Hoje que a gente vive um momento, por mais que a gente viva um momento complicado, a gente não tem nada que de fato impeça a gente de ir lá e falar, olha, eu sou contra. E era isso que acontecia na época. E eu acho que como estudantes, principalmente, os estudantes sempre tiveram uma força muito grande, historicamente falando, até na ditadura. As maiores movimentações foram organizadas por estudantes. Então, isso eu acho que é uma questão até geracional, porque os estudantes, eles são mais jovens, em questão média, uma faixa etária mais jovem, e a gente tem um pensamento que é mais moderno. Geracionalmente acaba sendo sempre assim, as gerações mais velhas discordam da mais nova por conta de diferença de pensamento. E isso eu acho que potencializa a nossa força de enxergar o outro lado, de enxergar a forma como a gente pode movimentar a cultura, a oposição, caso seja necessário, e tudo isso. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Boa noite. Num aspecto mais técnico do filme, você vê que na primeira parte, no filme original, tinha muita característica do cinema novo, né, que foi da década de 60, e era um filme em preto e branco. Você via que as pessoas atuando no filme não eram de fato atores, eram pessoas comuns, era uma característica bem mais realista, assim, e os filmes eram dublados. Vocês percebem depois, quando se tornou um documentário, quando adquiriu uma outra característica que ele também mudou com a época, que, a partir do momento que ele se tornou um outro filme, ele começou a adquirir características da época do que era referente de cinema brasileiro? Completamente. Pode repetir a pergunta, por favor? Se vocês conseguem perceber alguma coisa, eu não sei, não me recordo qual o movimento que estava no cinema brasileiro na época, mas se você consegue perceber algum dos detalhes, alguma das características mais presentes no momento que o filme passou a se tornar um documentário? Bom, além de você ter mais a linguagem reportagem que o Eduardo Coutinho ganhou dessas anos que ele fez Globo Repórter, anos que ele roteirizou o Jornal do Brasil, e a linguagem não é tão cinema que a gente considera naquela época, é o final da ditadura, então tem um pouco de Embrafilmes, e que teria uma grande parada no cinema nacional e seria mais curtas, vai ter uma queda muito grande de produção pós-ditadura. Então, muita dessa linguagem é sentida no filme. A linguagem do cinema novo, que é carregada nas filmagens que a gente vê em preto e branco, é uma cápsula do tempo para a época. E toda aquela linguagem de reportagem, de estar em campo que tem, foi trazida nesse final, mas mantendo a clara narrativa que foi contada. Boa noite. Também sou convidado, assim como o camarada de vermelho ali. Eu só queria complementar a ideia da. Pode chamar de Bruna? Tudo certo? A ideia da Bruna, que é realmente as gerações mais velhas,
elas costumam ter o pensamento mais fixo. É uma questão genética mesmo, né? Eu gosto muito dessa parte. Acho que a rigidez cognitiva é um detalhe muito interessante. Acho que ele impacta bastante aqui o mundo que a gente vive. E é inevitável. Acho que as pessoas, elas podem não ter, podem conseguir se flexibilizar ao longo do tempo, mas é uma habilidade. Dificilmente a gente investe nisso. Eu acho que é um papel. Nós, mais novos, já que a gente tem, vai vindo, sabendo que a gente vai ter a maior propensão para ter essa rigidez, a gente precisa trabalhar desde já até essa flexibilidade, porque senão a gente, por mais que a gente esteja progredindo, a gente sempre sabe que há mais, sempre há mais que a gente pode fazer, há maiores desenvolvimentos, nem a ciência é absoluta, né? Então a gente precisa ter a flexibilidade no pensamento para continuar progredindo, ajudando a nossa sociedade, atuando como a gente está discutindo aqui, atuando ativamente, assim como eles tentaram fazer e foram punidos por isso injustamente. Então, eu gostaria de fazer uma pergunta, aproveitando que vocês são do audiovisual. Eu nunca tive muito interesse nessa parte. Eu assistia simplesmente porque sim, né? Como todo mundo faz. Nunca pensei além. Tanto que eu nem percebi que tinha mudado de preto e branco para colorido. Então, é um negócio, assim, chocante pra mim, o detalhe que a gente pode analisar as coisas. Queria saber se vocês conseguem me dizer o que é importante para um filme, para uma produção audiovisual, é, ser influente no contexto que ela tá. Assim como a gente. Eu nunca tinha ouvido falar desse filme. Cabra Marcado pra Morrer, né? E parece que ele é muito importante, ele toca em assuntos extremamente essenciais, só que ele não foi tão influente quanto Ainda Estou Aqui, né? Mais recentemente. Então, se vocês pudessem desenvolver, eu ficaria muito grato. Bom, eu penso que esse filme não é tão conhecido quando eu estou aqui, apesar de tratar do mesmo tema, por conta de ser um documentário não tão comercial. Ainda estou aqui, a gente viu no cinema, viu nas plataformas de streaming, teve bastante, eh, bastante propaganda, bastante marketing em relação sobre. E Cabra Marcado para Morrer, apesar de também ser um documentário ótimo, ele era de um tempo muito que não tinha muita possibilidade de todo esse marketing ou qualquer coisa do tipo, já que ele é um filme de 84. E a ideia de filme brasileiros está tomando bastante força de 2000 para cá, pelo menos na minha percepção. Então, Cabra Marcado para Morrer, quando você vê um filme no cinema, é bem mais comum você ver um filme americano, um filme europeu, do que um filme brasileiro, porque não recebe o tanto de atenção quanto deveria. Então, tenha em mente que Cabra Marcado para Morrer não ficou no mesmo nível de conhecimento das pessoas por conta de sua linguagem e de não ser muito comercial. Uma coisa que eu gostaria de adicionar é que como esse filme foi dinheiro que saiu do próprio bolso do Eduardo Cunha não, Coutinho, perdão. Peço perdão. O orçamento de divulgação dele é praticamente minúsculo comparado com Ainda Estou Aqui. Ainda com o período um período que investimento na área audiovisual e de cinema era minúsculo. Infelizmente, antecede a Lei Rouanet, antecede um montão de leis que a gente ouve hoje em dia, que, tipo, bem ou mal falando, é antes, é uma época de transição. E só a retomada que começa com a Globo Filmes, com filmes como Central do Brasil, como Cidade de Deus, Auto da Compadecida 1. Então, é um período transitório. Então, a divulgação foi muito pequena. Mas, de qualquer forma, todo filme tem sua importância. Complementando um pouco também, também não é algo comum do público brasileiro que assiste filme, tipo: "Nossa, o que que você vai fazer hoje?". Eu vou quinta à noite. Acaba, apesar de ser um tema, de certa forma, nichado, porém muito importante, acaba não chamando tanta atenção. Enquanto se a gente fosse mostrar, sei lá, um lançamento americano de alguma coisa, que filme da Disney, ia ser um pouco mais comum. Também tem a questão das redes sociais mesmo. Porque por mais que
Às vezes você tem um orçamento pequeno pra divulgar uma coisa, mas explode, viralizou. A própria interação das pessoas com aquilo vai causar divulgação, vai causar mais engajamento e vai levar pra mais pessoas. Então isso é uma coisa que potencializa hoje e que naquela época não tinha. Gente, antes de passar aí pra quem quiser fazer pergunta, vocês estão aproximando bastante o filme com Ainda Estou Aqui, eu tô achando isso ótimo. E é interessante pensar que vocês viram esse filme depois de terem visto Ainda Estou Aqui. Mas pra quem é mais velho aqui na plateia, né, muita gente também, a maioria, né, das gerações anteriores viu antes e algumas vezes. Então a gente tá sempre revisitando filmes das décadas passadas quando a gente vê também filmes novos. Então essas aproximações, elas são infinitas, né? A gente daqui a 50 anos vai estar vivos, espero, e comparando Cabra Marcado para Morrer com outros filmes que virão, né? Pensando nisso, eu queria que vocês pensassem nos 2 filmes na parte mais de enquadramento, de cenas, porque é impressionante como Ainda Estou Aqui, revendo agora, tem muita, mas muita inspiração no Cabra Marcado para Morrer. Então tem cenas assim que foram ângulos muito próximos, a gente consegue fazer várias análises fílmicas dos 2 filmes muito, enfim, o próprio Walter Salles, ele era muito amigo do Coutinho, como vocês falaram, o Coutinho fez muitos filmes com o João Moreira Salles, né, eles tinham, enfim, inclusive foi o próprio Moreira Salles que finalizou o último filme dele, porque ele morreu tragicamente, enfim, era uma proximidade muito grande, então era uma inspiração constante para o Walter Salles. Então eu queria que vocês encontrassem essas inspirações nos 2 filmes e tentassem aproximar os 2, por favor. Uma cena que eu olhei, bati o olho e falei: "Nossa, isso com certeza foi inspiração para Ainda Estou Aqui", foi a cena que mostra a foto em preto e branco dela com os filhos dela, que a semelhança é absurda com a mesma cena de Ainda Estou Aqui, que tem, eh, as fotos que eles tiram com todo mundo. Então, eu imagino que em partes de enquadramento, por também misturar o antigo com o atual de 84, há bastantes similaridades com Ainda Estou Aqui. Vocês lembram de mais alguma cena? Pensando principalmente no filme em preto e branco, que é uma ficção. Bom, não tanto uma cena, mas sim a trajetória do Eduardo Coutinho, a versatilidade que ele tinha de fazer diversas obras, é realmente algo de se orgulhar com o nosso cinema nacional. Não somente. E aquela cena em que ela vê os policiais levando o marido, não lembrou não? Tem várias, gente, tem várias. A cena da É es mesa dela com as crianças, É estranho achar cantando Coco, né. coisas incomuns, porque não foi uma história fictícia que gerou outra história fictícia. São 2 histórias que foram reais, que elas acontecem na mesma ordem de eventos. Então, a ideia de Ainda Estou Aqui ser muito parecido é porque a situação que levou aquela família deve não, aconteceu com muitas outras pessoas, né. Quem mais? Depois dele vai mais alguém? E comentando um pouco também sobre todo o sucesso do Ainda Estou Aqui, né, e que ganhou o Oscar, vocês acham que futuramente vai ter mais longa-metragens também em relação a não só eh, sobre a ditadura militar, mas um fomento maior de financiamento de filmes da indústria do cinema brasileiro? Vocês estão otimistas? Bom, eu estou bem otimista, eu espero que. Todo mundo espera que. Mas imagino que a ditadura ainda vai ser um tema abordado em muitos filmes daqui pra frente, porque além de não ter como ignorar esse período que aconteceu, ele gerou bastante. Deve, de novo. Aconteceu realmente em muitas famílias e muitas pessoas grandes mudanças, né? Muitas histórias. Então, eu imagino que não dê pra contar quantas histórias ficaria tão boa quanto um Ainda Estou Aqui, que aconteceram também na ditadura. E eu espero muito que agora que tomou proporções internacionais, que haja mais incentivo, que as pessoas vão assistir mais filmes brasileiros e tudo relacionado, né?
Eu faço as palavras as minhas. Eu também faço as palavras delas as minhas. Do ponto de vista técnico, do que vocês estudaram, principalmente se dado pelo fato que foi uma produção que teve dinheiro aplicado do bolso do próprio produtor. O que mais chamou a atenção de vocês? Tanto da parte fictícia, no começo da produção, quanto a parte mais documentária? Bom, eu destacaria a simplicidade, porque, como vemos nas gravações, eram 3 pessoas indo entrevistar, viajando grande parte aí do Brasil, tentando descobrir como funcionava. Então, o fato de não ter uma grande produtora por trás, ser um dinheiro de fato contado para isso, porque grandes produções realmente são muita gente, muito dinheiro e afins. Acho que o que mais ressalta é a simplicidade mesmo do Eduardo Coutinho. Eu acho que ele fica mais simples, mais natural e se aproxima mais de quem tá assistindo também, porque querendo ou não, você se sente dentro da casa da Elizabeth enquanto ela tá falando com a câmera. Apesar de ser simples, é bem imersivo, foi feito muito bem feito. Mais alguém, gente? Pra finalizar, comentários? John? Não? É isso, gente? Então, uma rodada aí de finalização de cada um de vocês, por favor, sobre o filme, sobre o debate, enfim. Eu só queria falar que eu nunca tinha assistido Cabra Marcado para Morrer, até antes da gente falar: "Não, vamos ver esse filme, vamos linkar com Ainda Estou Aqui", e quando eu assisti ele, eu achei muito interessante e achei realmente muito próximo com Ainda Estou Aqui. Tanto que você falou das cenas, falou dos enquadramentos, e eu fiquei pensando: "Nossa, mas tem aquela cena, qual que é mesmo?". E você começa a linkar, você começa a complementar, eu acho isso muito legal, porque ele falou sobre se a gente estava otimista sobre as futuras gerações, de ainda ter mais filmes desse tipo. Acredito que tenha sim, com certeza. Torcemos muito para que tenha, não só sobre a ditadura militar, mas sobre outros assuntos que sejam imersivos, que sejam interessantes e que sejam não só de luta, de resistência, mas de história mesmo, né, brasileira. Eu também nunca tinha assistido o filme, não sabia nem que ele existia. Descobri quando a gente foi definir. Nossa, quando eu assisti, eu parei, eu fiquei olhando pro teto uma meia hora, absorvendo tudo, porque é uma coisa que mexe muito com as pessoas. E eu também espero que exista mais filmes assim, que tenha mais incentivo, porque a memória disso tudo, quando se mantém viva, impede que aconteça de novo, que é exatamente o que a Lívia tinha dito mais cedo. Bom, é a minha segunda vez já vendo o filme, e pra mim ele não deixa de ser bom nunca, eu assistiria mais. Apesar de ser muito pesado e para mim ele reforça a ideia de como a cultura é muito importante pra gente, quanto que é importante ficar relembrando desses acontecimentos para que não aconteçam de novo, e o quanto que é importante a gente apoiar o cinema brasileiro, que de certa forma chegou até quase a ser independente esse filme, visto que ele não tinha muito apoio. Então, esse filme não deixa nunca de ser uma grande memória, intacta do nosso Brasil. Bom, em finalização, já tinha conhecido o Cabra Marcado para Morrer, nas aulas do Cid, maravilhoso. Aí, assistindo, conhecendo a história do Eduardo Coutinho, eu virei fã do cara. A história dele é incrível, o currículo dele é algo impressionante, e se eu pudesse ser o mínimo, metade do profissional que ele foi, eu estaria satisfeito. E considerando toda essa história trágica e que até hoje casos similares acontecem. Recentemente eu vi um bem horrível, nem vou dar em detalhes, é muito trágico. Mas tudo isso faz que a gente saber que a gente não pode esquecer a história, que a gente corre o risco de repeti-las. Eu acho que é importante isso do cinema nacional pegar força, que a gente vê que ainda estavam criticando por Ainda Estou Aqui usar a Lei Rouanet, sendo que na verdade nem foi usada, e essa lei deveria ser usada mesmo para a gente produzir mais obras nacionais e cada vez mais poder transcender o nosso cinema.
Muito bom, gente. Queria agradecer a presença de vocês e reforçar, tem vários filmes brasileiros em cartaz, assistam. No catálogo do MIS, né, que é o Museu da Imagem e do Som de Ribeirão Preto, tem vários DVDs, gente, vocês podem não alugar, porque pode pegar emprestado, porque não precisa pagar nada. O MIS, ele fica ali no centro, perto da antiga prefeitura, agora ali acho que é a Secretaria de Cultura, se não me engano. E qualquer pessoa pode se cadastrar, pegar o DVD emprestado, ver em casa. Então, assistam o Cinema Nacional de antes, de hoje e os próximos que virão, tá bom? O próximo Cine Barão acontece na Feira do Livro, em agosto, então já estão todos previamente convidados. Obrigada e uma salva de palmas.